Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 8º ano. Nós estamos na semana 2. Meu nome é Rander e vou estar aqui com vocês. O tema da aula será Revoluções Inglesas. Caro estudante, nesta semana você estudará sobre as revoluções inglesas. Você deverá ser capaz de identificar as características desses processos revolucionários e de identificar elementos em comum com outras revoluções. No século XVI, a Inglaterra era governada pela dinastia Tudor. Henrique VIII era dessa família e foi ele o responsável pela criação da Igreja Anglicana. Com a sua morte em 1547, seu filho Eduardo assume o trono, mas morre no mesmo ano. Em seguida, assume sua filha mais velha, Maria I. Por ser católica, ela permite que o catolicismo ganhe força novamente na Inglaterra. Após 11 anos de governo, ela morre e em 1558 assume sua irmã, Elizabeth I, que teve um reinado extenso de 45 anos. Todavia, ela não deixou herdeiros e o fim da dinastia Tudor deu lugar a uma nova fase na história da Inglaterra, a dinastia Stuart. Em 1603, Jaime Stuart assume o trono da Inglaterra e, como já era rei da Escócia, acaba unindo os dois reinos. Nesse processo, ele acabou criando atritos com o parlamento inglês devido às diferenças na forma de governar. Primeiramente, Jaime não aceitava as decisões da Magna Carta, que proibia o rei de tomar medidas absolutistas. Além disso, ele aumentou impostos e taxas alfandegárias, dificultando o comércio feito pela burguesia. Em 1604, Jaime quase sofreu um atentado no parlamento, que teria sido explodido por um grupo católico, caso não fosse impedido pela Guarda Real. Esse evento serviu de inspiração para a história em quadrinhos V de Vingança, que se tornou famosa na cultura pop devido ao filme do mesmo nome. Em 1625, seu filho, Carlos I, assume o trono inglês e mantém uma postura autoritária e intolerante a outras religiões. O parlamento o obrigou a assinar a Petição de Direitos, que limitava seu poder, mas o rei passou por cima dessas leis e voltou a favorecer a nobreza e a cobrar multa de seus opositores. Sua medida foi abusiva, foi a cobrança do ship money, que era cobrado somente das cidades litorâneas e passou a ser cobrado de todas as cidades. Em 1640, Carlos I fecha o parlamento devido a discordâncias com a instituição. Devido aos conflitos entre parlamento e rei, inicia-se um conflito conhecido como Revolução Puritana. Do lado do rei estavam os cavaleiros, membros da nobreza anglicana e católica. Do lado do parlamento estavam os cabeças redondas, que tinham esse nome pois usavam um cabelo curto, ao contrário dos cavaleiros, que usavam longas madeixas. Nas primeiras batalhas, os cavaleiros reais ganharam, mas os parlamentares usaram a estratégia de nomear os postos do seu exército com base no mérito, ao invés do seu poder de título, o que ficou conhecido como New Model Army, exército de novo tipo, e assim conseguiram vencer as batalhas posteriores. Em 1649, Carlos I foi condenado e executado, e no mesmo ano, Oliver Cromwell, líder dos puritanos no parlamento, se torna Lorde Protetor da Inglaterra e o país torna-se uma república. O governo de Cromwell foi também bastante autoritário, dispensou o parlamento, confiscou terras da igreja anglicana, conquistou a Escócia e a Irlanda e promulgou os atos de navegação. Morre em 1658 e seu filho Richard Cromwell assume o trono, mas sem a mesma habilidade que o pai, acaba por abdicar e dando lugar novamente à monarquia. Em 1660, Carlos II, filho de Carlos I, assume o trono inglês
no período chamado de Restauração. Ele promete respeitar as leis da petição de direitos e da Magna Carta. Com medo da aproximação de Carlos ao rei absolutista Luís XIV, o parlamento aprova a Bill of Test, que proibia católicos assumirem cargos públicos e cria também uma lei usada até hoje, o habeas corpus, lei que proíbe o abuso de poder e garante as liberdades individuais. Com a morte de Carlos II, seu irmão Jaime II assume o governo e desrespeita a Bill of Test, aumentando a tensão entre parlamento e rei. Maria Stuart, filha do rei, faz um acordo com o parlamento, que quando seu pai morresse, o trono ficaria com seu marido, Guilherme de Orange, e não com seu irmão, Jaime Eduardo. Como essa mudança não gerou conflitos armados, ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Com Guilherme de Orange no poder, o parlamento aprovou em 1689 o Bill of Rights, Declaração de Direitos, que aumentava o poder do parlamento, garantia as liberdades individuais e de imprensa, confirmava o anglicanismo como religião oficial, alternava o primeiro-ministro entre a burguesia e a nobreza. Essa revolução aumentou o poder da burguesia e da nobreza mercantil, limitou o poder da monarquia e fez com que o ministro se transformasse em chefe de Estado. Ou seja, atualmente, a rainha da Inglaterra reina, mas quem governa é o primeiro-ministro. Vamos agora para as atividades. Explique por que o chip money gerou um problema para o parlamento inglês. Além de tentar impor aos escoceses o anglicanismo, sancionou uma antiga lei de cobrança de impostos, o chip money. Enfrentou uma onda de protestos que levou a uma guerra civil, já que as cidades do interior também teriam que pagar um imposto que antes era apenas das cidades litorâneas. Número 2. O parlamento e o rei Carlos I viviam em constante conflito. Analise os motivos desses conflitos. O parlamento queria novas leis, mas elas batiam de frente com os interesses do rei Carlos I. O parlamento destitui Carlos I e depois ele é condenado à morte por decapitação. Número 3. Explique o motivo que levou a Revolução Gloriosa a ter esse nome. Durante o golpe de Estado, não houve guerra, ninguém se feriu, não teve derramamento de sangue. Por isso, o nome Revolução Gloriosa. Número 4. O parlamento inglês é dividido na Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Letra A. Identifique como o parlamento brasileiro é dividido. O parlamento brasileiro está dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Letra B. Explique a função do parlamento: legislar, desenvolver normas jurídicas, servir como representante da população e fiscalizar o poder executivo. Número 5, analise a frase: a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. O Reino Unido é uma monarquia parlamentar, ou seja, quem governa de fato é o primeiro-ministro. O poder da rainha é apenas representativo. Número 6. É possível afirmar que a Declaração de Direitos permitiu uma abertura democrática para a Inglaterra? Explique por quê. Podemos dizer que permitiu uma abertura parcial.
já que fazia com que o parlamento passasse a ter a chefia do governo naquele país. E havia uma participação maior de pessoas no parlamento do que na monarquia. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.